Maná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. O que a sua letra diz sobre a sua personalidade? Se você escreve com letras grandes, provavelmente gosta de ser o centro das atenções, mas é um pouco inseguro. Mas se a sua letra for pequena, é uma pessoa muito focada, mas provavelmente é tímido e introvertido. Se você escreve rápido, provavelmente é ansioso e impaciente. Não lida muito bem com mudanças e provavelmente tem a letra feia pra caralho. Se você deixa espaços grandes entre as letras, não lida muito bem com pressão e não gosta que mandem em você. Mas se você escreve tudo juntinho, é uma pessoa muito sociável que faz muitos amigos, mas que não aguenta ficar sozinha. E se os animais tivessem olhos na frente? Pombo, com um olho na frente, ficou bem mais simpático. Deus, faz a próxima leva assim? Viado, parece as pessoas que usam óculos quando tiram o óculos. Cabra, não. Obrigada. Vaca, ficou qualquer coisa menos uma vaca. Cachorro. Tá, até que é bonitinho. Galinha. Eu acho que as aves são os que ficam melhores desse jeito. Coisa mais fofinha. Golfinho. Hoje eu não durmo. Pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam R$ 200 cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos R$ 360 mil só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa, ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu. Esse é o jeito mais assustador de fazer bungee jump. Eles cortam a corda que te segura bem devagarzinho, pra você ver ela rasgando aos pouquinhos. Se pular de bungee jump normal já dá ansiedade, imagina desse jeito. Nem fuder. Nas cenas de cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa. E parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. E eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas. Essa foto tá me deixando louca. Isso aqui é um mar ou um cheesecake? Porque 80% das pessoas veem um barco no oceano, mas 20% tem certeza que é um cheesecake muito bem cortado. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É
porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela.
Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. O cheiro da piscina não é cloro, mas sim xixi. Esse cara testou pra ver se é verdade. Ele encheu 2 baldes com água e colocou a mesma quantidade de cloro nos 2. E a única diferença foi que no balde B ele colocou um pouco de xixi. E depois de um dia, chegou a hora da verdade. Ele primeiro cheirou o A, que era só cloro com água, e não tinha cheiro de nada. E na hora que ele cheirou o balde com o xixi, realmente tinha aquele cheiro clássico de piscina. É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas pra formar a teia. Eu achava que isso demorava dias pra fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida.